Eu quero ser Piegas. É Piegas. Primeiro, homenageando Joaquim, que a gente esquece da importância desse trabalho. Eu quero dizer a vocês o seguinte, para entender o papel do indivíduo na história. Este núcleo, com essa intensidade, não existiria se não fosse Joaquim. A segunda premissa vai para o seguinte: como ex-deputado, fui deputado estadual constituído, fui deputado federal, outro mandado na PDC 2 vezes, eu quero dizer a vocês que eu me emociono quando eu vejo que a representação do Rio tem dois caras com a energia, a dignidade, a força e a capacidade de argumentação do Chico Alencar e do Glauber, que eu vejo como alguém que fundou o PSOL. Duas gerações que dão exemplo para a gente. Isso me emociona e eu faço elegeria porque eu quero começar a divertir deles agora. E o que eu quero divertir? Eu quero divertir porque, em primeiro lugar, eu continuo sendo aquele ortodoxo que entende que, independentemente da nossa vontade, a história se move na luta de classes. Não é nenhuma caretice antiga, é o fato concreto. Eu acho que isso está acontecendo agora na eleição do Trump. Não é só na eleição do Trump. Eu quero dizer que o fenômeno do Trump tem em comum com o Brexit da Grã-Bretanha, tem em comum com a ascensão do Front Nacional na França, que pode levar a parafascista Martine Le Pen ao segundo turno ano que vem. Tem em comum com eles o quê? Esses três movimentos que escandalizaram o chamado bom senso da política foram conquistados, essas vitórias, fundamentalmente com votos da classe operária. Da classe operária da segunda Revolução Industrial. E quando? Por que isso? Em todos os lugares se constata isso. O Front Nacional na França cresce e se desenvolve e se afirma, principalmente nas regiões onde era prevalecente e hegemônico o Partido Comunista Francês. Ou na Inglaterra, a mesma coisa aconteceu no Brexit. Quem é que, objetivamente, deu o peso definitivo às regiões industriais desindustrializadas com a globalização? A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. No estado de Wisconsin, é importante pensar isso, quem ganhou a eleição da primária do Partido Democrata foi o Bernie Sanders. Os eleitores do Bernie Sanders deram a vitória ao Trump agora. Por quê isso? Quer dizer, tem um lado caricato, absolutamente desprezível, desse tupetudo. Eu não sei se eles não foram votar. Eu não tenho esses dados. Eu não sei onde é que está o dado. Eu não tenho a lista. Na minha opinião, é sintomático que no único ambiente em que se esperava a vitória muitos ambientes que esperava a vitória da Hillary na disputa interna, uma das surpresas foi a vitória do Bernie Sanders, com um discurso específico. Sabe por que eu estou querendo lembrar isso? Porque quando eu vi essa vitória do Trump, eu até comentei com a velha guarda que almoça toda quarta-feira, isso para mim me levou, historicamente, a um episódio de 1811 do ludismo. Eu estou dizendo ludismo, não tem nada a ver com lulismo. Vocês sabem o que é o ludismo? O ludismo é um episódio da história em que, no início da Revolução Industrial, quando começa a mecanização, uma certa quantidade de operários, ou de quase, aquilo que era na meia entre artesão e operário, perde o espaço de trabalho. E como é que ele reage? Ele reage inicialmente quebrando as máquinas. As máquinas eram, naquela ocasião, o que são os muçulmanos hoje, o que são os mexicanos, o que são os imigrantes. Eram as máquinas. Era aquela figura estranha que desqualificava o trabalhador, que era super explorado no início da segunda Revolução Industrial. Agora, é verdade que depois do ludismo, grande parte dessa classe operária embarcou no século que foi dos mais, digamos assim, gloriosos em termos revolucionários. 1830, 1848, a Comuna de Paris, a elaboração do capital, não são poucos os episódios, que por um lado também mostram a força da burguesia na sua ascensão, que conseguiu impedir
a ascensão da chamada classe operária, quando a disputa pelo socialismo é muito mais explícita do que hoje. Porque hoje ela é meio enrustida. Todo mundo tem um pouco de medo de dizer que é socialista. Nós somos progressistas, blá, mas não dizemos isso. Eu digo isso pensando, inclusive, na nossa realidade. Por que eu transfiro isso para a nossa realidade? Eu fico imaginando que, do quadro que está acontecendo hoje no mundo, é possível que haja um contraponto muito importante. Qual é esse contraponto? O que está acontecendo na Inglaterra? Está acontecendo na Inglaterra que o social-liberalismo se afirma como algo em decadência clara e ascende na liderança do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, que se afirma socialista marxista. O próprio Bernie Sanders nos Estados Unidos vai ser a referência, não vai ser a Hillary, nem o Bill Clinton. A referência fundamental que vai surgir na liderança do Partido Democrata Americano, se ele sobreviver como partido, assim como o Partido Republicano, é alguém que vem na esteira do que fez o Bernie Sanders. Já tem nomes. Eu não sei os nomes de cor, até porque para decorar nome em inglês eu sou fraco. Eu já não decoro em português, que eu já esqueço até dos meus amigos mais próximos. Então o objetivo está... Isso é um fenômeno concreto. Isso para nós é uma lição que eu tomo de que forma? Eu acho que a nossa realidade é distinta. É verdade que nós tivemos uma tragédia aqui que nos colocou como alternativa numa situação muito delicada. Porque nós não estamos sucedendo a negação de um sistema. Nós estamos sucedendo o fracasso de alguém que devia ter desmontado o sistema, fez a abertura da sua última resolução como partido de oposição, falando exatamente isso e propondo concretamente como alternativa para a eleição de um ano depois, caso fosse vitorioso, um governo popular e democrático contra o neoliberalismo vigente, e que no poder se transformou num agente do neoliberalismo de forma mais sofisticada do que o mandarinato anterior, porque conseguiu estiolar os movimentos sociais. Por conta de um chamado reformismo fraco, na contraposição do pacto conservador de alta intensidade que optou por fazer. E essas categorias, eu não faço isso para denegrir ninguém. Essas categorias são da lavra de André Singer, o porta-voz do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, que defende essa tática, mas no livro dele, Os Sentidos do Lulismo. Ele diz de maneira clara. Então eu fico pensando nisso, e junto isso, para nós pensarmos que alternativas se oferecem a nós. Eu não vou entrar muito no balanço das eleições municipais, porque o Zé Luiz, que vem depois de mim, certamente vai detalhar isso, eu tenho inteiro acordo com ele. Nas análises, talvez eu não tenha tanto na superestimação que ele faz da área evangélica, das possibilidades que nós temos na área evangélica. Mas eu concordo com ele em grande parte. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou um preocupado com a gente não ter perdido, não ter ganho as prefeituras, não. Eu acho que a tarefa fundamental na nossa fase atual é fundamentalmente a de garantir, não só em 18, mas bancadas parlamentares de peso. E essa cláusula de barreira, disfarçada no nome de cláusula de desempenho, é uma tragédia contra nós, e o Chico definiu isso muito bem. É uma questão de luta de classes. Eles precisam estabelecer no Brasil aquilo que Carlos Nelson Coutinho definia como a americanalização da política. O que era a americanalização da política? É aquela coisa da troca dos 6 pela meia dúzia, em que ninguém sabe a diferença, não existe nenhuma, entre PMDB, PSDB, TEMO, variações do PDT, tudo é a mesma coisa, mas deixar a disputa nesse campo para que se use um ou outro com a ideia de alternativa. Para isso é preciso eliminar todo o potencial de esquerda consequente que possa estar em ascensão. E a esquerda consequente que está em ascensão somos nós. Porque independentemente de não termos alguém em prefeitura, nós tivemos desempenhos importantes, políticos, em alguns casos afastados por conta da disputa do mal menor, em Belém do Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Mato Grosso, Cuiabá, onde um promotor quase, com um partido pequeno, quase foi ao segundo turno, fez uma campanha brilhante,
Então, só se nós considerarmos, inclusive que quando a gente olha aquele gráfico do Globo, que bota assim, onde ganhou o Crivella é azul, onde ganhou o Freixo, parece que nós só tivemos voto em 3 bairros, e que no resto foi tudo Crivella. Esquecendo que nunca, talvez, a esquerda consequente e digamos assim, ideológica, tenha entrado tanto na Zona Norte e na Zona Oeste como entrou agora. Não foram poucos votos, foi uma votação expressiva. Então, objetivamente, eu fico pensando numa outra coisa para encerrar aqui. Qual é a alternativa que se oferece para a gente? Cláudio, eu concordo com você, que a gente tem, eu acho que o nosso momento é de resistência. Quem propõe avanço está cometendo um vanguardismo vazio. Nós estamos em recuo, resistência, garantia na trincheira contra uma ofensiva brutal, a blitzkrieg da direita no Brasil. Agora, a forma de fazer resistência eu discuto. Eu tenho muita preocupação com essa questão de qual é o discurso que a gente faz. Toda vez, se alguém parar para pensar o que aconteceu na campanha do Freixo, certamente o que mais nos incomodou foi o chamado secretariado técnico. Porque isso é uma coisa que faltou dizer que são os melhores técnicos no campo da luta progressista, da visão partidária de esquerda, porque tem que ter essa qualificação. Se a gente não coloca isso, a gente, entendeu? Objetivamente está entrando numa discussão que não nos interessa, uma discussão que o pós-modernismo tenta impor de despolitização da política. Nós não podemos permitir. Então eu acho que no parlamento é um jogo diferente da sociedade. O jogo do parlamento é o jogo, sim, da necessidade de composição interna para barrar o avanço de leis. Mas na sociedade, eu vou encerrar aqui, eu quero lembrar só um outro episódio que para mim foi fundamental e me tocou muito, que é um livro que não está traduzido para o português. É um livro do Guido Ligori. Eu li a edição francesa, não li a italiana, mas a edição a tradução é bastante, porque ele controlou, em que ele faz uma matéria sobre quem assassinou o Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Italiano tem muito a ver com o que nós queremos ser. Eu, Léo Lins, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, apanhamos muito com a ideia de termos nos fascinados por essa perspectiva teórica formulada principalmente na sequência de Gramsci, Togliatti, Berlinguer, que nós éramos ser comunista como se isso fosse uma apologia do mal. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho daquela reflexão. O que eu não tenho orgulho é da forma como aquilo foi liquidado, e o Guido Ligori explica muito bem. Uma das coisas nos serve de consolo. Ele diz o seguinte: uma das coisas que liquidou o Partido Comunista Italiano foram os compromissos abjetos que o partido teve que fazer nas suas administrações locais. Isso é a primeira coisa que ele coloca. E a segunda, e aí o Zé Luiz vai deitar e falar depois, a agenda pós-moderna privilegiando a questão da agenda identitária, sobrepondo a luta social no seu conjunto. A luta anticapitalista, contra aquilo que origina todos os males que estão atrás do machismo, que estão atrás principalmente da xenofobia, que estão atrás da homofobia, que estão atrás do racismo, que, enfim, ao fim e ao cabo, começam principalmente com a opressão do opressor